Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas nossas bênçãos. Obrigada por esse dia de sábado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor também nos lembre de como o Senhor tem nos liderado na nossa história passada, as verdades que o Senhor já nos tem dado. Não temos nada a temer, Senhor, em relação ao futuro, a menos que a gente esqueça. Eu oro, Senhor, para que a gente não esqueça. Pai, nós temos pessoas que estão se juntando a nós, que são novas, relativamente novas, ou aquelas que já têm estado nessa mensagem há muito tempo. Eu peço que todos sejam alimentados. Fica conosco nesse dia de sábado, em nome de Jesus. Amém. Então pode ser um pouquinho desafiador. Pode ser um pouquinho desafiador saber como apresentar quando a gente tem pessoas que são novas e pessoas que já estão bem estabelecidas. Então eu vou sugerir que quer a gente seja novo ou bem estabelecido, a gente precisa de uma revisão. Então eu espero que as pessoas não se importem que a gente volte atrás e faça uma revisão. Alguns conceitos que vocês já estão familiarizados. Mas foi bem interessante porque o irmão Raymond fez uma apresentação esta manhã, foi uma grande bênção. E ele disse que aqueles que são bem estabelecidos, quando ele fez perguntas desses dois barcos, eles de imediato foram para a aplicação. E foi bem importante que o irmão Raymond fez para nós, nos relembrando de como nós chegamos à aplicação. Então foi um exercício bem interessante até para aqueles de nós que talvez estamos mais familiarizados com esse estudo de Atos 27, para nos permitir ser guiados pela aplicação. E é aí que está a autoridade desse estudo, relembrando a metodologia de parábolas. Então, a gente não pode passar por todas essas verdades, nunca é demais passar por essas verdades. Cada vez que a mensagem cresce, parece que 90% é revisão e 10% indo numa direção mais além. Então, nós vamos fazer um pouco disso hoje. Eu quero fazer alguns pontos, mas eu também gostaria de nos lembrar de algumas coisas que foram ensinadas no passado, particularmente voltando para a Campal Internacional na Alemanha e o que nós estudamos lá sobre a história milerita. Nós não podemos fazer a aplicação da história milerita se a gente esqueceu daquilo que foi ensinado. É crucial que a gente lembre aquilo que foi ensinado lá e como isso tem sido desenvolvido. Então, para que a gente possa se relembrar, e também aquilo que eu disse a semana passada, quando se trata de eventos externos na história milerita, eu vou sugerir que muitos de nós também nesse movimento ainda não entendemos bem esses eventos externos desse período de tempo de 65 anos, 1798 para 1863. Não compreendemos bem. E por não termos compreendido bem, nós também precisamos acompanhar isso, precisamos ver as coisas mais amplas desses eventos externos que nos levaram até esse período de guerra civil desse tempo. Quais foram os passos que eles tomaram? Mas para ter essa visão mais ampla, nós precisamos estudar essa história, entender essa história, bem antes da gente poder começar a fazer aplicações. Então, à medida que nós vamos discutindo sobre essa história, por favor, não presumam que eu estou fazendo aplicações. Quando eu estou falando de eventos externos que ocorreram naquele tempo, é para que a gente possa acompanhar. Serão feitas aplicações, mas primeiro nós precisamos nos familiarizar com a história. Erros acontecem no movimento quando nós pulamos rapidamente para a aplicação sem entendermos corretamente a história. Então, nós não vamos entrar diretamente na aplicação. Nós vamos, primeiramente,
nos familiarizar um pouquinho mais com esses eventos externos. É óbvio que existem aplicações que já foram feitas, aí teremos de 1840, os eventos de 11 de agosto e tudo isso. Então, nós sim fizemos uma aplicação a semana passada e nós falamos dos avanços da tecnologia, da informação e da habilidade de comunicação. Falamos do final de Israel antigo. Nós falamos da paz romana que eles tinham nas terras e também pelos mares, como eles abriram isso para os piratas para fazer paz. E o irmão Raymond estava falando de Atos 27, e Paulo não pegou apenas nessa quarta viagem, mas também as que sucederam, ele conseguiu fazer com barco. E uma das coisas que o permitiu fazer isso foi que os romanos abriram o mar, tiraram isso dos piratas. E assim, então, o evangelho poderia se espalhar de forma mais segura. Então, essa paz romana, essa Pax Romana, que nunca havia sido ouvido falar, é mais ou menos um período de 200 anos. Isso foi as estradas como uma rede, como um canal. Então, quando Paulo estava viajando pelas ruas, o que o permitia eram esses canais, esses acessos avançados, da forma como eles construíam as ruas. Essas ruas sobrevivem 200 anos depois, até os dias de hoje. Então, nós temos todas essas coisas externas daquele período de tempo colocado no lugar para que o evangelho pudesse ser espalhado, para que ele fosse espalhado pelo mundo até onde eles conseguissem ir, para isso chegar até a humanidade. Falamos da Reforma Protestante, e o que fez com que a Reforma Protestante pudesse espalhar? O seu poder estava nesse período de tempo de 50 anos antes da Reforma dos Protestantes. A invenção ou as coisas que foram aperfeiçoadas no nível razoável da imprensa. Essa habilidade da imprensa de imprimir coisas, imprimir rapidamente e distribuir. Assim, Martim Lutero pôde, então, colocar suas teses, pregar isso nas portas, e isso, então, foi se espalhando. Isso deu força à Reforma Protestante. Então, isso é tecnologia no tempo correto. Início de Israel moderno, foi aqui que nós começamos, então, a fazer a aplicação. Tanto do início como o final do nosso povo. O início de Israel moderno. Em que ano foi criado o primeiro trem de passageiros? Se vocês puderem me dar o mês e o ano, escrever lá no chat. É um quiz. O primeiro trem de passageiros, quando ele começou a funcionar? Se eu disser 1830, será que alguém sabe o mês? Alguém diz julho de 1831? Outra pessoa disse 25 de dezembro de 1830. E foi a 25 de dezembro de 1830, alguns dias antes de 1831, que foi o que Guilherme Miller fez. Ele começa então a viajar e ensinar a sua mensagem do segundo advento. Então agora a gente tem esses trens, mas não só os trens. A gente agora também tem esses barcos a vapor, que é algo que a gente não pensa ou não fala muito, os barcos a vapor. Mas esses barcos foram meios importantes também de comunicação naquele tempo. E foi uma das criações mais famosas na criação de tecnologia naquele tempo. Mas uma outra coisa que foi bem famosa foram esses canais que foram feitos de 360 quilômetros de vias navegáveis que eles fizeram.
Então, eles fizeram umas vias navegáveis que conectavam o oeste, o ocidente, né, com o mar oriental. Então, eles fizeram esse canal, essas vias navegáveis. E então, isso com os barcos a vapor, eles conseguiram fazer essa transportação através daí. Então, quando os mileritas faziam as suas campais, eles vinham de trem ou então vinham com os barcos a vapor. E numa geração anterior, isso nem tinha sido ouvido. E existe uma transição da agricultura para uma economia de indústria. Isso demorou mais de 100 anos nos Estados Unidos. Então, isso foi entre os anos 1790 aos anos 1830. Se a gente olhasse para essa linha de reforma, dos 1790, por aí, quando a mensagem começa a espalhar 1800 até os 1830. Então, dos anos 1790 até os anos 1830, a gente tem essa primeira revolução na indústria. Isso também revoluciona como a informação vai ser espalhada. Então, quando eles dizem que em agosto de 1844, quando o clamor da meia-noite chega e ele se espalha pelos Estados Unidos com grande poder e com grande rapidez, em agosto, setembro, outubro, em apenas alguns meses, o que deu esse poder e essa rapidez, para além da mensagem em si, foi essa habilidade de eles poderem navegar através desses barcos a vapor ou então de trem, poderem viajar nessas formas. Então, eles não usam. E depois, mais tarde, nos anos 1844, a gente tinha o telégrafo. Então, isso vai fazer duas coisas importantes. Espalhar aquilo que Deus escreveu. 1844, essas eleições presidenciais. Então, esses meios de comunicação vieram ajudar nisso. Quando a gente fala dessas revoluções industriais, eu tive alguns pensamentos interessantes de algumas pessoas e parecia que a maioria das procuras feitas em relação a isso vieram do país de Gales. Então, um dos irmãos que mora no país de Gales me mandou uma mensagem e falou sobre essa revolução na indústria, nesse trabalho, na história de 1888. Então, isso foi um pensamento bem interessante. Depois, uma irmã também no país de Gales também comentou sobre olhar para trás. Ela olhou bem mais para trás na história e falou do tempo do Egito, no início de Israel Antigo. Então, eu vou sugerir que isso é algo que a gente possa ver um padrão de como Deus funciona de forma externa. E assim também a gente conseguir ver como Ele espalha a sua mensagem. Assim, nesses pontos chaves da história. A gente ainda não falou esse início de Israel antigo, nem a história de 1888, mas falamos de o fim de Israel antigo, a reforma protestante, o início de Israel moderno e o fim de Israel moderno. Então, a gente teve 1989, essa grande explosão da internet, esses meios de comunicação. Então, foi aí que a gente começou a fazer a aplicação. De forma simples, com pensamento simples. E uma das evidências que nós estamos numa linha de reforma, que Deus tem um movimento específico, com uma mensagem específica, que é se espalhar e dar luz ao mundo. Uma das evidências para isso é que existe essa... Se eu puder usar um termo de evolução, existe um Big Bang da forma que a informação pode ser comunicada.
É tipo uma explosão nessa forma. E aí existe essa evidência hoje em dia da forma como nós fazemos que essa mensagem chegue a todos os países hoje em dia. E isso nos anos 1830 nem era ouvido. Então eu vou apagar o que a gente tem aqui do meu lado direito. Então, as linhas que nós desenhamos aqui no quadro são a história ômega de Israel antigo e moderno, e nós vamos preenchê-las. Então, vocês ainda conseguem me ver aqui no ecrã, no monitor. Temos o fim de Israel antigo, o ômega dessa história. E o que nós vamos colocar junto com isso é o ômega do Israel moderno. Então, nós temos o ômega de Israel antigo e o ômega de Israel moderno. Então, nós começamos por colocar a estrutura do ômega do moderno, que é 1979, 11 de setembro, lei dominical, fechamento da porta-graça e segundo advento, que são os 5 marcos importantes, a mão de Deus, o método de desenhar para o seu povo. Então, temos essa linha dos 144 mil. Depois nós temos os sacerdotes, temos os levitas e os netineus. Nós passamos tudo isso nos estudos anteriores. E se isso for novo para as pessoas, se você é novo aqui, eu vou encorajar que você volte atrás e veja essas séries desde as suas primeiras apresentações, que começou com o Touro Apis, que é uma série de estudos que nós fizemos aqui na Austrália e vai cobrir essas histórias de Israel antigo e moderno. Nós temos então 4 grupos: sacerdotes, temos os levitas e temos os netineus e os 144 mil. 1979, 11 de setembro, 2014, 2019, 2021. 9 de novembro de 2019 até 2021 marca esse tempo de angústia de Jacó para o primeiro grupo sendo chamado. O primeiro grupo desses 4 grupos sucessores, dessas 4 colheitas. Então, esse é o marco da lei dominical. Então, tal como nós já fizemos antes, eu vou escrever com uma caneta vermelha. Talvez vocês não consigam enxergar tão bem, mas eu espero que a gente tenha isso em mente. Fim de Israel antigo. Se as pessoas no chat conseguirem me dar as datas, começando do início. O ano 4 a.C. Qual seria essa aqui? O ano 27, que foi o batismo de Cristo.
a chegada do segundo anjo, o ano 31 depois de Cristo. Qual seria esse marco aqui? Então, temos o batismo, a chegada do segundo anjo. Depois, a lei dominical seria lá em cima. Temos a primeira purificação do templo, que foi também no ano 27. Que é a chegada do segundo anjo e ele vai começar o seu trabalho entre aqui e aqui. Esse é o trabalho do segundo anjo. E qual seria esse marco? A cruz. E esse marco? Pentecoste. Então, nós temos a preparação, os 4 passos: arar, chuva temporal, chuva serôdia e a colheita. Do primeiro grupo sendo chamado, que é os discípulos. Os discípulos são arados na administração de João Batista. Depois, no batismo, nós temos o segundo anjo, Cristo, chegando. E ele vai por esse período de tempo no deserto. Não começa de imediato o seu trabalho. E na primeira purificação do templo, ele vai anunciar, então, o início do seu ministério. E João Batista começa a parar de ensinar e vai para a prisão. Então, desse primeira purificação do tempo até a segunda purificação do tempo, que é nesse período de tempo antes da cruz, ali no Getsemane, no cenáculo. Então, a cruz vai marcar esse fechamento da porta, o início do tempo de angústia para o primeiro grupo sendo chamado, que eram os discípulos. E eles então vão se espalhar. Então, começa o seu tempo de angústia, desde a cruz até o Pentecoste. Depois, no Pentecoste, eles saem desse período de tempo de angústia, eles se unem e eles têm agora uma mensagem. E o que eles vão fazer? E eles vão para um segundo grupo. Para os gentios? Não. Eles voltam para a igreja. Esses são os judeus, para onde eles vão tentar alcançar no Pentecoste. Eles voltam para a nação judaica. Você tem então o segundo ajuntamento. 2 chamados à igreja. 2 chamados ao povo de Deus. Primeiro os discípulos, sobre o João Batista e Cristo. E depois eles voltam então para aquela mesma nação no Pentecoste. Qual seria esse marco? Do Pentecoste para o ano 34 depois de Cristo. E esse é o fim de qual profecia de tempo? O apedrejamento de Estevão. 70 anos, 70 semanas, 490. Esses são os 490 anos, esse período de tempo no final onde a nação judaica é cortada. Então, no ano 34 depois de Cristo, isso vai se alinhar com a lei dominical. Esse ano 34, o que eles fizeram? Primeiro a igreja, depois o mundo. O ano 34, eles vão da igreja, de levar a mensagem para a igreja. Depois a prova, o tempo de prova fecha para essa instituição. E eles agora vão para o mundo levar a mensagem para os gentios. Então, desse ano 34 depois de Cristo, qual seria esse marco aqui? O ano 70. Segundo advento, quando Cristo volta de novo, na ilha de Patmos, para João. Então, nós temos 2 grupos que pertencem à igreja e um que pertence ao mundo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Primeira porção de Atos
ela vai toda nos falar o que acontece antes do povo de Deus ir para o mundo. Antes do ano 34. Antes da lei dominical. E isso se torna tão importante para nós entendermos. Porque o que o Adventismo procura? Eles apenas olham para a lei dominical. É como se um fariseu estivesse caminhando pela história, caminhando por esses 490 anos, apenas esperando pelo ano 34. Mas o que ele vai perder? Onde ele vai falhar? Quando ele chegar ao ano 34, é muito tarde. João já veio, já fez o seu trabalho, morreu. Cristo veio, fez o seu trabalho, essa mensagem já estava lá, já tinha sido rejeitada, já tinham falhado. E se eles esperarem então até o ano 34, é como se eles não fossem estudar para um teste. É como se você não estudasse para um teste e apenas esperasse esse teste chegar. Você vai se inscrever na faculdade, na universidade, e depois você apenas vai sentar nesse exame e como é que será que você vai se dar? Esse era o comportamento da nação judaica. Eles falhavam ao ver os passos que os levavam até o ano 34. Então, se eles falhavam nesses passos, onde eles iam chegar no ano 34? Falha. Então, é exatamente essa mentalidade do Adventismo hoje. Eles entram nesses evangelhos, fazem aplicações morais bonitas, mas eles não se dão conta que eles estão olhando para uma história profética que foi desenhada para preparar o povo de Deus antes de eles poderem dar uma mensagem ao mundo, antes da lei dominical. E o que os judeus fizeram errado? O que eles não compreendiam? Profecia, parábolas, a natureza do reino, geografia, natureza do reino, sim. Que mais? Natureza de Cristo. Eu vou colocar isso como seu caráter, com o que Cristo se parece, a verdade presente, tempo. Eu vou sugerir que eles conheciam sim parte do tempo da sua visitação. Então, algumas pessoas estavam estudando as profecias e sabiam que ia ser em breve. Todo o Adventismo diz que a lei dominical vai ser em breve. Mas será que eles sabem quando? Eu vou pedir que vocês escrevam no chat para a gente conseguir acompanhar as respostas. Por favor. Então, eles não entendem as profecias, certo? Então, eles têm mais ou menos uma ideia do tempo, mas eles não têm essa clareza, essas datas. Ainda não estava claro nas suas mentes, mas eles sabiam que eles estavam próximos. Tal como o Adventismo hoje, eles sabem que eles estão se aproximando, mas por causa da forma como eles interpretam errado, eles estão deixando para trás essas mensagens, não tem uma estrutura para trabalhar. Alguém aqui escreveu natureza do reino, natureza do rei, certo? Se você não entende o reino, você não entende o rei que domina esse reino. Então, eles não entendem a natureza nem o caráter do reino de Deus, mas também não entendem o caráter de Deus. Se você não sabe com o que Deus se parece, você quer construir ou desenhar um Deus, o que você faz? Você cria um na imagem que você quer. E isso é idolatria. Eles construíram um Deus à sua própria imagem. E então, quando Deus estava perante eles, eles não conseguiram reconhecê-lo. É a mesma coisa com o Adventismo hoje. Eles não conseguem reconhecer Deus porque eles criaram uma imagem de Deus, criada da forma como eles imaginaram. Então, Deus teve que vir
Veio através de mensagens e mensageiros que foram desenhados para ensinar ao seu povo o seu caráter. Mas as pessoas estão lutando contra isso, especialmente quando isso vai contra a sua visão geral do mundo. O que os judeus não entenderam? Eles não entenderam o caráter do rei, não entenderam a natureza do reino e um ponto-chave, eles não entenderam os eventos externos. Não é apenas sobre a experiência interna, mas isso também tem muito a ver com aquilo que deveria acontecer com Roma. Eles não entenderam os eventos externos. Então, isso se torna também uma falha crucial. Então, quando a gente vê esses eventos hoje, não é apenas aquilo que é interno, o entendimento interno do reino de Deus. Não é só isso que causa falha, mas é também não entender corretamente esses eventos externos. Na história deles, na história da Terra Gloriosa era Israel. Então eles não entendiam Roma, mas poderíamos também argumentar que eles também não entendem a Terra Gloriosa. E o que vai acontecer com a Terra Gloriosa? Cada marco nessa sequência é um ponto onde eles deveriam reconhecer o externo e o interno. E aí eles falham. Quando a gente pensa no Adventismo, o Adventismo se coloca aqui. Já passaram 1989, o 11 de setembro, 2014, 2019, passaram uns 30 anos. E tal como os judeus do passado, eles estão olhando para a lei dominical, para o ano 34, com nenhum molde profético e ainda com o entendimento errado do caráter de Deus e dos eventos externos. Então é por isso que nós dizemos vez após vez que o entendimento correto de fontes externas, aquilo que você pode crer ou não, o que é verdade ou o que são teorias de conspiração. Isso é algo que é de vida ou morte. Nós já fizemos isso antes. Todos acreditávamos num só governo mundial. Que era isso que estava vindo. Mas depois existem outras duas coisas diferentes que a gente tem que temer. Você pode temer o globalismo. Ou então você pode temer o nacionalismo. De forma externa, as pessoas ao redor do mundo, eles estão separados tanto pela sua visão globalista ou nacionalista como ameaça, quer seja nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Rússia, ou na Espanha, ou no Brasil, ou na Índia. As pessoas estão separadas, estão divididas entre qual ameaça eles veem como sendo aquela que eles devem temer. O globalismo seria as Nações Unidas, que são considerados más, que dizem ser esse estado profundo satânico. Essa é a teoria as sociedades secretas, os Illuminatis, o George Soros, o Bill Gates, crescendo nessa imoralidade. Os símbolos como o 666, letras de algumas músicas. Se você acha que é isso que você deve ter medo, você se alinha com essas pessoas. E quem eles acham que é o seu herói que pode salvá-los? Trump? Eles dizem ser o herói. Você pode fazer tudo isso não através do Adventismo. E certamente não
pelo alt-right, porque tudo que ele faz é colocar essas teorias de conspiração do protestantismo. Não tem nenhuma mensagem peculiar de adventismo. É apenas protestantismo. Agora, se você teme o nacionalismo, você vê o sétimo reino, os Estados Unidos, como uma ditadura. Você olha para Israel antigo e você vê aquelas tribos, uma sendo um ditador controlando por ditadura e força e manipulação. Por exemplo, se você for um país como o México, você está olhando a sua população e vê eles ficarem cada vez menos saudáveis, crescendo ou aumentando a obesidade. As pessoas estão comendo muito de coisas que não são saudáveis. E o México, então, decide que eles querem melhorar a saúde, ajudar as pessoas a escolher o que é mais saudável ou não. Mostrar isso na forma como eles vão empacotar a sua comida, por exemplo. Para que as pessoas não comprem essas comidas ruins sem estarem conscientes daquilo que é ruim para a sua saúde. Então, o México quer fazer isso. E o que os Estados Unidos fazem? Os Estados Unidos gostam de exportar esse tipo de comidas. Então, eles vão controlar o México através desses tratados comerciais. Se o México quiser fazer isso, eles não podem se quiserem receber de lá, eles não podem colocar esses avisos na forma como eles vão empacotar as comidas. Quênia não quer usar mais sacola de plástico. E o que os Estados Unidos, onde os Estados Unidos querem colocar todo o seu lixo, todo o seu plástico? No Quênia. E quem decide isso? Existem países tentando fazer a coisa correta para o seu povo. Quando se trata de comida, quando se trata de plástico. E esses países não conseguem fazer isso por causa desses tratados ou essas sanções, né, que eles têm com a América. Então, tudo isso está sendo enforçado também nos países da América do Sul, porque eles são controlados. Então, esse é um pequeno problema onde os Estados Unidos já são os ditadores globais, já manipulam tudo. Então, o México não pode ir para as Nações Unidas e ser apoiado pelas Nações Unidas, porque eles são controlados pela América. Você consegue ver isso, então, como a união do Partido Republicano e o protestantismo conservador corrupto. E a gente consegue entender isso baseado nas parábolas. Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Guerra Mundial é igual à Terceira Guerra Mundial. E alguém no mundo, um gentio, não de forma tão sofisticada como esse movimento conseguiria fazer, mas eles conseguem enxergar isso. E se você consegue olhar para isso como a ameaça global, Trump sendo um ditador. Então, quando você tem 34 mil pessoas marchando na Alemanha, protestando em Berlim, dizendo nós cremos nesse grupo. E nós estamos cientes desses Illuminatis, dos Rothschilds, George Soros, do Bill Gates e dessa organização de saúde mundial que é ruim e que está querendo nos vacinar a todos. Nos controlar através dessa pandemia. Através dessas sociedades secretas, através desse estado profundo satânico. Essa é a mensagem de Walter White. E onde é que o adventismo se coloca? Quer você seja um membro da conferência, quer você faça parte de um ministério independente, onde se coloca o adventismo? Quando eles ainda estão aqui. Quer você seja fariseu ou saduceu.
A grande ameaça é que eles ainda se colocam nesse ponto, por não entender o caráter de Deus, não entender a natureza do seu reino e não entender esses eventos externos. Então, sacerdote, levita, netineu, 144.000, todos estão sendo separados por esse problema. Por que a gente tem dois tipos de protestantes nos Estados Unidos lutando? Do outro lado do mundo, nós temos agora uma divisão de dois grupos de pessoas. Isso pode ser feito um resumo de globalismo ou nacionalismo. Esse globalismo ensinado através de teorias de conspiração e essa ameaça de nacionalismo sendo ensinado através de metodologias de parábolas. Quando você consegue ver essa divisão, isso começa a impactar cada área da sua vida. Uma vez que essa mensagem cresceu e se espalhou, novamente a gente teve que reinvestigar a nossa posição sobre vacinas. Porque o que esse lado diz? Que temos 34 mil pessoas protestando em Berlim, tentando lutar contra as vacinas, e esse estado profundo satânico é apenas uma mentalidade e uma metodologia. O mundo está dividido, o adventismo está dividido, mas como instituição, quer seja a Conferência Geral, ou pior ainda, se for um ministério independente, eles se colocam maiormente desse lado do problema, do lado errado. Por isso que Israel antigo foi derrubado no ano 34. E é para aí que a gente vê o adventismo se dirigir. Mas Deus tem um movimento que entende esses eventos externos. Deus tem um movimento que entende, desde 1989, de forma cada vez mais esse caráter de Deus.